Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 15, dia 2 de agosto de 2023. Ana, a profetisa e sua história. Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 40. E havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era avançada em anos, tendo vivido com o marido 7 anos, desde quando era virgem, e depois como viúva até os 84 anos. Ela não se afastou do templo, adorando com jejum e oração noite e dia. E chegando naquela mesma hora, começou a dar graças a Deus e a falar deles a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E tendo feito tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E a criança cresceu e ficou forte, cheia de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Lucas 2, 36, 40. Os versículos que lemos agora nos apresentam uma serva de Deus cujo nome não é mencionado em nenhum outro lugar no Novo Testamento. A história de Ana, como a de Simeão, é relatada apenas por Lucas. A sabedoria de Deus ordenou que uma mulher, assim como um homem, devesse testemunhar o fato de que o Messias nasceu. Pela boca de 2 testemunhas foi estabelecido que a profecia de Malaquias foi cumprida, que o mensageiro da aliança viria de repente ao templo. Malaquias 3:1. Observemos nestes versículos o caráter de uma mulher santa antes do estabelecimento do Evangelho de Cristo. Os fatos registrados sobre Ana são poucos e simples, mas vamos encontrá-los cheios de instrução. Ana era uma mulher de caráter irrepreensível. Depois de uma vida de casada de apenas 7 anos, ela passou 84 anos sozinha como viúva. As provações, desolações e tentação de tal condição provavelmente foram muito grandes. Mas Ana, pela graça, superou todas elas. Ela respondeu à descrição dada por Paulo. Ela era uma viúva de fato. 1 Timóteo 5,5. Ana era uma mulher que amava a casa de Deus. Ela não partiu do templo. Ela o considerava o lugar onde Deus habitava especialmente e para o qual todo judeu piedoso em terras estrangeiras, como Daniel, adorava dirigir suas orações. Mais perto de Deus era o desejo de seu coração. E ela sentiu que nunca estava tão perto como dentro das paredes que continha a arca, o altar e o santo dos santos. Ela poderia entrar nas palavras de Davi: minha alma anseia, sim, até desmaia pelas cortes do Senhor. Salmo 84, 2. Ana era uma mulher de grande abnegação. Ela serviu a Deus com jejuns noite e dia. Ela estava continuamente crucificando a carne e mantendo-a em sujeição por abnegação voluntária. Estando totalmente convencida em sua própria mente de que a prática era útil para sua alma, ela não poupou esforços para mantê-la. Ana era uma mulher de muita oração. Ela serviu a Deus com oração dia e noite. Ela estava continuamente em comunhão com Ele, como seu melhor amigo, sobre as coisas que diziam respeito à sua própria paz. Ela nunca se cansou de suplicar a Ele em favor dos outros e, acima de tudo, pelo cumprimento de suas promessas a respeito do Messias. Ana era uma mulher que mantinha comunhão com outros santos. Assim que ela viu Jesus, ela falou dele para outros que ela conhecia em Jerusalém e com quem ela era evidentemente amigável. Havia um vínculo de união entre ela e todos os que desfrutavam da mesma esperança. Eram servos do mesmo mestre e viajantes para a mesma casa. E Ana recebeu uma rica recompensa por toda a sua diligência no serviço de Deus antes de deixar o mundo. Ela teve permissão para ver aquele que havia sido prometido por tanto tempo e por cuja vinda ela havia orado tantas vezes. Sua fé foi finalmente transformada em visão
e suas esperanças em certeza. A alegria dessa santa mulher deve ter sido de fato indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1,8. Seria bom que todas as mulheres cristãs refletissem sobre o caráter de Ana e aprendessem com isso sabedoria. Os tempos, sem dúvidas, estão muito mudados. Os deveres sociais do cristão são muito diferentes dos do crente judeu em Jerusalém. Nem todas são colocadas por Deus na condição de viúvas. Mas ainda assim, depois de cada dedução, resta muito na história de Ana que é digna de imitação. Quando lemos sobre sua consistência, santidade, oração e abnegação, não podemos deixar que muitas filhas da igreja cristã se esforcem para ser como ela. Observemos em segundo lugar nestes versículos a descrição dada dos santos em Jerusalém na época em que Jesus nasceu. Eram pessoas que buscavam redenção. Fé sempre encontraremos. É o caráter universal dos eleitos de Deus. Esses homens e mulheres aqui descritos, morando no meio de uma cidade perversa, andaram pela fé e não pela vista. Eles não foram levados pelo dilúvio do mundanismo, formalidade e justiça própria ao seu redor. Eles não foram infectados pelas expectativas carnais de um mero Messias mundano, com o qual a maioria dos judeus se entregava. Eles viviam na fé dos patriarcas e profetas, que o Redentor vindouro traria santidade e justiça, e que sua principal vitória seria sobre o pecado e o diabo. Por tal Redentor eles esperaram pacientemente. Por tal vitória eles ansiavam sinceramente. Vamos aprender uma lição com essas pessoas piedosas. Se eles, com tão poucas ajudas e tantos desencorajamentos, viveram tal vida de fé, então quanto mais devemos, com uma Bíblia terminada e um Evangelho completo, viver pela fé? Esforcemos-nos como eles, por caminhar pela fé e olhar para a frente. O segundo advento de Cristo ainda está por vir. A redenção completa desta terra do pecado, de Satanás e da maldição ainda está para acontecer. Vamos declarar claramente por nossas vidas e condutas que esperamos e ansiamos por esta segunda vinda. Podemos ter certeza de que o estilo mais elevado do cristianismo, mesmo agora, é esperar pela redenção e amar o aparecimento do Senhor. Romanos 8:23, 2 Timóteo 4:8. Observemos por fim nesses versículos que prova clara temos de que o Senhor Jesus era real e verdadeiramente homem, assim como Deus. Lemos que quando Maria e José voltaram para sua própria cidade de Nazaré, o menino cresceu e se tornou forte. Há sem dúvida muito que é profundamente misterioso na pessoa do Senhor Jesus. Como a mesma pessoa pode ser ao mesmo tempo Deus perfeito e homem perfeito. É um ponto que necessariamente ultrapassa nossa compreensão. De que maneira e medida, em que proporção no início de sua vida, aquele conhecimento divino que ele sem dúvida possuía foi exercido? Não podemos explicar. É uma verdade sublime. Não podemos alcançá-lo. Uma coisa, no entanto, é perfeitamente clara, e faremos bem em nos apegarmos firmemente a ela. Nosso Senhor participou de tudo o que pertence à natureza do homem, exceto o pecado. Como homem, ele nasceu uma criança. Como homem, ele cresceu desde a infância até a meninice. Como homem, ele crescia anualmente em força corporal e poder mental, durante sua passagem da infância para a idade adulta. De todas as condições, sem pecado do corpo do homem, sua primeira debilidade, seu crescimento posterior, seu progresso regular para a maturidade, ele era, no sentido mais amplo, um participante. Devemos ficar satisfeitos em saber disso. Bisbilhotar além é inútil. Para saber isso claramente é de muita importância. A ausência de conhecimento estabelecido dele levou a muitas heresias selvagens.
Uma confortável lição prática se destaca diante dessa verdade que nunca deve ser negligenciada. Nosso Senhor é capaz de simpatizar com o homem em todas as fases de sua existência, desde o berço até o túmulo. Ele conhece por experiência a natureza e o temperamento da criança, do menino e do jovem. Ele se colocou no lugar deles. Ele ocupou a posição deles. Ele conhece seus corações. Nunca nos esqueçamos disso a lidar com os jovens sobre suas almas. Digamos a eles com confiança que há alguém no céu à direita de Deus que é exatamente adequado para ser seu amigo. Aquele que morreu na cruz já foi um menino e sente um interesse especial por meninos e meninas, bem como por pessoas adultas. Amém e amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.